Olá pessoal, meu nome é Fernando Rebelo, eu faço parte do CPES e nós fizemos esse filme para auxiliar você a achar as espécies para compor o seu sistema. Como começar, né? Onde é que eu encontro? Que espécies eu vou escolher para consorciar minha jabuticaba, minha banana, os citros, enfim, para compor um sistema complexo que não precisa usar insumos externos. Então nós listamos aqui 8 passos para apoiar você nessa caminhada. Então, como começar essa agricultura por processos? O que a gente vai mostrar é uma proposta de abordagem, tá bom? Então, o primeiro passo é você identificar o tipo de clima da região, porque as plantas, muitas plantas têm uma flexibilidade grande, crescem numa variedade enorme de climas. Mas o primeiro passo é saber, essa planta que eu estou usando, ela vai bem nesse clima? Ela é adaptada a esse clima? Então se a gente pega aqui o mapa do Brasil, por exemplo, ó, a gente tem vários tipos de clima, né? O clima amazônico, o semiárido, o cerrado, a Mata Atlântica. Então você identificar as plantas que você vai usar, se elas são adaptadas para esse clima. Então, o que a gente usa, por exemplo, a classificação de Köppen, né? Ela pega o clima da Terra e coloca em 5 zonas. A para tropical, semiárido, subtropical, temperado e E polar. Então a primeira letra vai dizer o tipo de clima. Então vamos pegar aqui, por exemplo, AF, ó, tropical sem déficit hídrico, aqui o primeiro. E dentro de cada zona tem 2 ou 3 letras. Então o AF é tropical sem déficit hídrico. A primeira letra é a zona climática definida pela temperatura e precipitação. A segunda letra considera a distribuição da precipitação, se ela é homogênea ao longo do ano ou se é concentrada numa parte do ano. E a terceira letra é atribuída segundo a sazonalidade da temperatura. Quanto que varia a temperatura ao longo do ano. Então a gente pega aqui, por exemplo, ó, CFA, C é subtropical. Aí vai dizer úmido com verão quente, FA. Então se você quer saber mais detalhes, você entra na internet e você tem uma explicação detalhada dessa segunda e terceira letra. Mas o principal é a gente saber o clima que a nossa planta cresce bem. E se aquele clima que nós estamos é adequado para a planta que nós escolhemos. Então eu vou dar um exemplo. Você pega a lixia. A lixia, ela precisa de verão quente e chuvoso, inverno seco e frio. Então se você vai lá para o Rio Grande do Sul já não vai adequar muito, porque o inverno é chuvoso. Então não é adequado para a lixia. Então é fundamental, isso já tem muito conhecimento, né? Na agricultura, de forma geral, as plantas cultivadas, se tem muito conhecimento técnico sobre isso. Então isso não é uma coisa difícil de encontrar. Agora aqui vamos dar o exemplo do clima da Amazônia, ó, região norte. Ó. Então, o clima equatorial caracteriza-se por temperaturas elevadas e baixa variação da temperatura, né? Tanto de noite como de dia e ao longo do ano. As chuvas são frequentes e bem distribuídas. Então, por causa da pluviosidade, disse que é um clima equatorial, úmido, quando é menor quantidade de chuvas, ou superúmido, quando tem maior quantidade de chuvas. A temperatura média fica entre 25 e 27 graus. Então isso, a gente já tem as características do clima. Altitudes inferiores a 200 metros, porque a altitude interfere bastante no clima, né? E chuvas entre 2.000 e 2.600 milímetros. Um período de maior incidência de chuvas existentes de dezembro a maio e de menor ocorrência de junho a setembro. Então, identificamos o clima da nossa região. O segundo passo, construir agroecossistema semelhante na forma e na função às florestas originais do lugar. Essa é a nossa meta final. Então você tem que identificar na sua região qual era a floresta original do seu lugar. Muitas vezes isso é difícil de fazer. Como que era a floresta original do lugar? Porque se a destruição foi há muitos e muitos anos atrás, é um passo difícil, né? Muitas vezes é necessário retroceder centenas de anos. Por exemplo, cabras e ovelhas em Portugal. Estima-se que a introdução desses animais aconteceu 2.300 anos antes de Cristo. Ou seja, não são animais nativos de Portugal. Foi o ser humano migrando de outros lugares, trouxe esses animais ali para a Península Ibérica.
E, por exemplo, no filme do John Liu, Green Gold, né, Ouro Verde, ele mostra lá num pedaço do filme que na Jordânia os pesquisadores vedaram uma área e impediram a entrada de cabras, ovelhas, dos animais domésticos pastadores, né? Com o início das chuvas, surgiram plantas que os próprios botânicos do país desconheciam, para vocês verem como a destruição é de centenas e centenas de anos, ou seja, o sobrepastejo, o excesso de pastoreio impediu que essas plantas se manifestassem, porque o animal estava sempre em cima ali comendo, né? Então, o segundo passo, identificar a floresta original. O terceiro passo, pesquisar entre os agricultores locais que tipos de consórcios usam com espécies cultivadas e para qual finalidade. Se usa para alimentação humana, alimentar animais, cobrir o solo, adubação nitrogenada, repelente de insetos, porque muitos agricultores, principalmente os agricultores familiares, já fazem consórcios. Então, se você chegou naquela região, você tem um sítio, quer plantar, então você investiga na região o que os agricultores já plantam consorciado, porque isso já é um passo adiante do monocultivo. Nós queremos fazer a policultura, um agroecossistema complexo, biodiverso, porque é isso que vai garantir o estabelecimento de uma microvida diversa, né? Então, esse livro do professor Roland Bunch, lá dos Estados Unidos, Restoring the Soil, ele levantou mais de 120 consórcios, mais de 120, tanto na América do Sul, como África, Ásia, principalmente com agricultores familiares. Eu coloquei aqui, ó, as plantas que ele lista no livro. Eu coloquei o nome científico, porque daí fica fácil de você identificar, porque na África tem um nome popular, na América Central tem outro nome. Então aí, são várias, desde ervas anuais, arbustos semiperenes, até árvores, né? São muitas plantas. Ele identificou 120 tipos de consórcios que esses agricultores fazem. E aí a gente tem, por exemplo, ó, um exemplo que eu pego aqui da África, né? Guandu com milho. Utilizando o guandu como uma planta semiperene, 4 anos, na Zâmbia, um agricultor familiar aumentou sua produção de milho de 1 tonelada por hectare para 4 toneladas por hectare em 6 anos, simplesmente consorciando guandu com milho. Então esse livro é riquíssimo, super rico, a gente ter acesso a esse tipo de literatura, né? Mostrando os tipos de consórcios que os agricultores já fazem ao redor do mundo, né? Ou então a milpa, que é milho, feijão, abóbora, isso nas Américas aqui se faz há muitos e muitos anos, né? Então, buscar na região por consórcios envolvendo as cultivadas anuais que os agricultores plantam é uma maneira inicial mais fácil de descobrirmos consórcios que funcionam. Então a gente não precisa reinventar a roda, isso já funciona, não é? E aí tem esse livro que já é mais antigo, da década de 90 aqui, ó, do professor Ademir Calegari junto com outros autores, né, Adubação Verde no Sul do Brasil. Eles listam aqui, ó, muitas plantas. No final eu coloquei ali margaridão, braquiárias, mombaça, andropauco, isso é o que a gente usa também nas entrelinhas. Mas olha aqui o que ele usa, azevenca, lopogônio, centeio, é uma infinidade de leguminosas, plantas de cobertura, adubos verdes, né, consorciando com as plantas cultivadas. Então esse tipo de literatura é muito rico. Plantas de cobertura e adubos verdes, que são a nossa placenta 1, placenta 2, que vai estabelecer a floresta do futuro. Então isso já tem na literatura e você vai buscar na sua região com os agricultores, que é o quarto passo, ó, resgate do conhecimento tradicional. Tomar conhecimento do maior número possível das espécies nativas cultivadas e não cultivadas e exóticas que crescem bem na região e o que os agricultores já plantam ou conhecem. Então, esse censo junto aos agricultores é fundamental, porque a gente vai conhecer muitos detalhes, lugar de origem, nome popular e científico, resistência à poda, extrato que a espécie ocupa, presença ou não de folhas caducas, se a árvore perde ou não as folhas, enfim. Toda essa infinidade de informações aí que está na tela. Saber se a planta ocorre em relevo, em boqueirão, em vale. Todas essas informações são importantes para a gente construir o nosso consórcio. O quinto passo, e que é um dos passos mais difíceis, que é o nosso lema, existem tesouros em todo lugar.
Fazer um levantamento de espécies nativas desconhecidas pelos agricultores e que crescem bem na região, ou seja, você andar na região e ver o que salta aos olhos, o que está crescendo na beira dos caminhos, nas matas secundárias, nas capoeiras. É acompanhar a fenologia das plantas, que é, ou seja, a biologia da planta, o desenvolvimento. Então de 15 em 15 dias a gente andar no mato, ó, floriu, eu volto daqui 15 dias, volto daqui um mês, tá com fruto verde. Aí quando eu volto tá maduro, eu levo, planto, consorcio, vejo não só aquela planta, mas a moldura. O que tem em volta daquela planta? Ela está na sombra? Ela está no sol pleno? Ela está na meia sombra? E isso já é uma pista enorme de onde eu vou colocar essa planta no meu consórcio, se ela é um extrato baixo, médio, alto ou emergente, né? Então percorrer a região em diferentes épocas do ano, na época seca, na época chuvosa, visitar fragmentos de florestas nativas, matas secundárias, matas nativas, com mateiro. Mateiro é aquela pessoa da zona rural, geralmente já é um agricultor já de mais idade, né, que conhece muito as plantas, muito. Então, muitas vezes as matas primárias estão em locais de difícil acesso, o que garantiu ao longo dos anos a preservação das espécies, principalmente aquelas de valor econômico, né? De valor econômico maior, ou seja, estava lá num grotão difícil de chegar, não conseguiram tirar a madeira. E aí é uma matriz, é um banco de semente para nós. Questionar os mateiros e agricultores antigos sobre as qualidades das espécies encontradas, se aceitam poda, extrato, ciclo de vida, onde que ela ocorre, se é comestível. Quando Ernest chegou no Brasil, ele contratou 1 ou 2 agricultores já idosos só para explicar as plantas para eles, porque o Ernest veio da Costa Rica, muitas espécies não ocorrem aqui, que ocorrem lá e vice-versa. Então ele contratou esses agricultores para explicar para ele, ó, essa árvore, Ernest, serve para isso, ela é boa de poda, ela cresce, enfim. Andou muito mais rápido, né? Atenção especial para plantas espontâneas que muitas vezes são consideradas invasoras ou agressivas, né? E as plantas agressivas, que muitas pessoas classificam como agressivas, pode ser uma chave para abrir as portas da fertilidade, né? Dizem que pé de jardim, margaridão, leucênia, eucalipto, piteira, pinus, jaca, ata, são plantas agressivas. Ou seja, se elas crescerem num solo pobre, com baixa quantidade de nutrientes, maravilhoso! Abriu as portas para a gente trazer os micro-organismos para produzir biomassa e criar, daqui a pouco, criar nossa laranja, nosso abacate, né? E plantas de sistemas de acumulação iniciais, a gente tem que tomar cuidado, né? Que se alastram facilmente em condições propícias, mas produzem pouca biomassa, elas podem se tornar indesejadas. Por exemplo, se a gente não ocupar, plantar em alta densidade, a gente ocupar com a nossa placenta, né? Ter aquela substituição, colhemos uma coisa, já tem outra no lugar, daqui a pouco já tem as árvores. Se a gente trouxer adubo para nossas frutíferas e não tiver cobertura, não tiver ocupação dos nichos, a trapoeraba vai ocupar, a tiririca, o tífton, grama seda, enfim. Muitas vezes a trapoeraba não cresce num solo degradado, mas quando a gente traz um esterco, já vem até os propágulos junto, as sementes, né? E se a gente não ocupou aquele espaço, aí vai ter um mar de trapoeraba. Aí você falava assim, mas eu não trouxe isso. Não, mas você melhorou o solo para sua frutífera? A trapoeraba também gostou. Por isso que é fundamental ocupar todos os nichos, né? Todos os andares. Sexto passo, exóticas. Fazer um levantamento de espécies exóticas desconhecidas pelos agricultores que crescem bem na região. Ou seja, a espécie pode ser de outro país ou nativa do país, mas exótica naquele bioma específico. Avaliação das espécies exóticas por similaridade bioclimática. Por exemplo, a gente compara o clima da Austrália e vê o clima do Brasil, aonde que se encaixaria essas espécies. Porque muitas vezes o lugar está tão degradado que as próprias espécies do lugar não conseguem mais se estabelecer. Então nós temos que trazer espécies rústicas. Elas são a ponte para a gente estabelecer as árvores do futuro, né? Então, por exemplo, aqui, você pega esse estudo, né, do eucalipto, que foi publicado lá pelo IPEF, Instituto de Pesquisa Florestal da Universidade de São Paulo. Você tem o clima, né? Então, como que eles localizaram isso? Ó? Eles levaram essas características, ó, altitude, temperaturas média mensal e anual,
precipitação mensal e anual e distribuição natural dos eucaliptos. Pessoal, isso não é só para eucalipto, a gente pode fazer isso para outras espécies, ver como que é o clima da região daquela planta e ver como que é o nosso clima e o que se encaixa, se é semelhante o clima. Então, é uma pista que aquela espécie pode crescer bem no nosso lugar. Então, por exemplo, aqui a gente está em altitude, ó. Você vê altitudes no Brasil, ó, é muito parecido com as altitudes australianas, ó. As cores são parecidas, né? Aí a gente vai vendo, temperatura média, ó. Boa parte da Austrália aqui é deserto, mas a gente está vendo amarelo, meio vermelho, ó. Boa parte da Austrália aqui tem temperaturas semelhantes. E a gente vai comparando. Precipitação. Boa parte da Austrália é deserto, né? Então a precipitação é coincidente só com o semiárido. E a gente vai comparando. A pluviosidade aqui, ó. Então tem os mapas de pluviosidade na Austrália e aqui no Brasil. Vocês veem aqui que boa parte é deserto. Então é mais parecido aqui a costa australiana e essa região superior da região australiana. E aí a gente pega os tipos de clima aqui, ó, aos climas do Brasil. Então a gente tem climas semelhantes aqui no norte aqui da região australiana. Nessa região é semelhante, né, com algumas áreas do Brasil. E aí, ó, a gente tem que atentar para o fato de que muitas vezes há espécies exóticas que crescem bem fora do seu local de origem, em outros tipos de clima, graças à sua flexibilidade ecofisiológica. Então, por exemplo, a gente tem eucalipto ó, na região australiana, vamos pegar aqui o Grandes, ó. Ele vai desde o nível do mar até 900 metros de altitude, mas ele está mais a 300, 400 metros que tem a maior quantidade, mas ele está ocorrendo de 0 a 900 metros. Ou então você pega aqui Deglupta, que é o eucalipto, se eu não me engano, arco-íris, ele vai de 0 a 1000, quase 1100 metros de altitude, né? Mas ele está aqui nas baixas altitudes, até 400, 500 metros. Mas ele ocorre até 1100 metros. Então tem uma flexibilidade. O que a gente tem que tomar cuidado não é pegar a planta e colocá-la no extremo da flexibilidade dela, que daí nós enrijecemos aquela capacidade que era flexível. Então qualquer variação para mais vai impactar na planta e ela vai entrar em estresse, né? Agora, muitas vezes a gente só vai saber plantando, porque pode ter uma diferença grande no clima, como o cerrado aqui. A gente tem 4, 5 meses de seca, mas o mogno amazônico cresce bem aqui no cerrado. Então, muitas vezes a gente tem que testar aquela planta exótica para ver o comportamento dela. E a castanha do Pará é a mesma coisa. Eu vi castanhas produtivas na região de Brasília, carregadas de ouriço, num pasto, castanha do Pará, que foi plantado pelo agricultor e cresceu bem no Distrito Federal. Ou seja, não é um lugar nativo dela, mas ela cresceu bem. Então a gente tem que testar as plantas exóticas no nosso lugar para ver se elas crescem bem. Não é um clima tão distinto assim, Amazônia, Cerrado, né? Agora, se você traz uma planta do clima temperado, frio, para plantar aqui, é uma coisa bem extrema, não é? Mas nós temos que testar, é fundamental testar. E a gente tem temperaturas, ó, comparando os eucaliptos, temperatura média do mês mais frio, do mês mais quente, aqui, né? A precipitação, índice de aridez, né? Se a precipitação dividida pela evapotranspiração ela é menor que 1, então um clima mais árido. Então você está vendo a flexibilidade dos eucaliptos. Então isso é um trabalho magnífico, mas a gente pode fazer isso para todas as plantas, né? Para ver, comparar como que é a chuva, a temperatura do lugar de origem das plantas que a gente quer colocar no nosso sistema, né? Então vamos pegar um exemplo caseiro nosso aqui, ó, cultivo do cacau na Bahia. Então a gente tem aqui, ó, eu circulei a zona cacaueira nessa região. Então quando a gente compara, ó, tem uma altitude muito parecida. O verdinho aqui na costa, o amarelinho, o cacau é nativo da Amazônia. Então a gente vai vendo, ó, essa temperatura média, parecida com a temperatura da Amazônia, essa região. É quente aqui então, tá vendo? Onde é a zona cacaueira na Bahia. E a gente vai, precipitação, talvez chove um pouco menos, mas as outras características são parecidas, não é? E aqui a pluviosidade e o clima, ó. O mesmo clima, olha o azul aqui, olha o azul todo da Amazônia, azul claro e azul escuro, quase toda a região amazônica, e nós temos essa região aqui da Mata Atlântica que pega até Espírito Santo aqui, ó, que seria uma zona parecida, o clima, por isso que o cacau cresce bem, porque é um clima parecido, né? O sétimo passo,
trabalhar com as espécies que os agricultores já conhecem, plantar o que os agricultores já plantam, testando consórcios e avaliando. Ou seja, você vê na região que já planta e vai bem, já ganhamos espaço, não vamos reinventar a roda, já ganhamos tempo, né? E aí o que a gente pode fazer? A gente testa as espécies exóticas e trabalhando com os agricultores, a gente vai aumentando a complexidade, diversidade. E ao mesmo tempo, a gente pode aumentar o repertório do agricultor, porque ele testa aquilo, né? E nós, testando o que o agricultor já faz e trazendo plantas de fora e vendo que funciona, a gente pode contribuir para o agricultor para ele melhorar o sistema dele, com novas espécies cultivadas, nativas, exóticas, né? Ou que vai servir de árvore-mãe para sombreamento, né? Consórcios com plantas de cobertura, adubos verdes de outras regiões. Ou seja, a gente pode aprimorar aquilo que os agricultores já fazem e apoiar eles, né? Para se livrar aí dos adubos químicos, dos venenos. E o 8º passo, verticalizar a produção, agregar valor. Pode ser necessário algum grau de processamento, alguma agroindústria, né? Evitar os commodities. Ou seja, commodity, o preço é sempre lá embaixo. O seu produto, você vai produzir um produto com densidade nutricional rico, mas ele vai lá e entra na vala comum dos commodities. Então é fundamental isso, a gente construir a própria marca, com alimentos saudáveis, saborosos e de alto valor nutritivo. Então, fazendo uma revisão dos passos, determinar o clima da região, caracterizar a floresta original do lugar, verificar se os agricultores já fazem consórcios, listar nativas e exóticas que os agricultores conhecem, fazer um levantamento de espécies nativas desconhecidas pelos agricultores e que crescem bem na região, fazer um levantamento de espécies exóticas para a região e desconhecidas pelos agricultores, e ver aquelas que crescem bem na região. Testar consórcios com plantas conhecidas e novas, e assim a gente aumenta o repertório. E criação de produto com valor real. O que quer dizer o valor real? Ou seja, nós estamos melhorando o solo e criando um produto que aquele valor é o valor real, ou seja, a gente não está destruindo o planeta e aquele valor que tem num produto, por exemplo, quando você compra 1 quilo de milho, 1 quilo de feijão, não está embutido nele a destruição do planeta, né? No nosso não, está embutido a recuperação do planeta. Um produto saudável com valor nutricional. Então a gente parte dessa visão ampla e a gente vai indo para o detalhe em cada um desses aspectos. E se a gente seguir esses 8 passos, a gente não precisa reinventar a roda. E assim a gente avança para construir sistemas complexos e biodiversificados, produzindo alimentos com alto valor nutricional.